Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Estou aqui para a nossa tradicional aula de atualidades semanal. É o Giro da Semana. Hoje nós conversaremos sobre alguns dos principais fatos noticiados entre os dias 12 e 18 de abril de 2026. Ao entrar neste canal, você corre um sério risco. O risco de gabaritar atualidades no próximo concurso público. E é o seguinte, não apenas comento os fatos da semana, mas sim como eles costumam aparecer em questões de prova. Mas vamos deixar de conversa fiada e trago o primeiro fato da semana. Esse provavelmente pintará em algum concurso. Porque é um fato simbólico nessa disputa política europeia, nessa polarização política ideológica que o mundo vive. Vamos até a Hungria. Então, no caderninho aí de anotações, marca aí, Hungria, é um fato da Hungria. O que aconteceu na Hungria? Imagine só que o primeiro-ministro, há 16 anos no poder, foi derrotado. Viktor Orbán perdeu a eleição. Nomes são importantes. Por quê? A banca pode inserir uma questão e no enunciado tem ali um recorte textual que diz que houve uma eleição na Hungria e o primeiro-ministro foi derrotado, governava 16 anos. Eis que surge o comando da questão. Qual é o nome dele? Viktor Orbán. Tudo bem? Em qual país? Na Hungria. Características de Viktor Orbán. Ele é considerado um político nacionalista, conservador, um político de direita. Pautas. Fala muito em tradicionalismo, família cristã, em soberania nacional. Também fala muito sobre... Ele tem uma política de oposição à imigração. Então isso mostra um pouco do seu caráter nacionalista, do seu caráter conservador. Ele é criticado por meio que ter controlado as outras áreas do poder, né? Especialmente no judiciário, de interferir na mídia. Então é aquela figura controversa. Tem quem gosta e tem quem demoniza. Ficou 16 anos no poder, mas agora perdeu. E quem venceu? A banca pode perguntar? Sim. Não acho que essa será a pergunta, mas é uma possibilidade. O partido de oposição TISA, esse é o nome do partido, TISA, que terá como novo líder, novo primeiro-ministro, o Péter Magyar. Né? Fui até aprender como é que se fala isso em húngaro. Espero que a internet tenha me dado ali a expressão correta. Então, Péter Magyar, beleza? Esse será o novo primeiro-ministro. Então sai à direita, às vezes você vai encontrar um rótulo a Viktor Orbán de extrema direita, é normal, até no meu noticiário, tudo que aparece na minha aula, gente, é recorte do que a mídia noticia, beleza? Então, ó, extrema direita, vai aparecer esse termo. Então sai à direita na Hungria e entra um partido de centro-direita. Então não vai ser uma mudança radical, assim, da água para o vinho, aquele ponto, mas haverão mudanças significativas. A expectativa é que você tenha um aumento de liberdades individuais, um caráter menos nacionalista. Vou dar um exemplo. O Viktor Orbán tinha algumas divergências com a União Europeia. Já o Péter Magyar, ele é pró-União Europeia. Então, isso representa a derrota de Viktor Orbán depois de 16 anos. Mas o que contribuiu para isso? O desgaste político. 16 anos gera desgaste político. A economia não vai muito bem.
E ele deu um perdão presidencial a um indivíduo que é acusado de assédio. Então isso pegou um pouco mal também politicamente. Então, mudança na Hungria. Fechamos? Segundo tópico, ainda na Europa. Saímos da Hungria e vamos até a Espanha. Uma medida olha só. Em tempos que vários países fecham fronteiras, querem combater os imigrantes ilegais, adotam políticas anti-imigração. Nesses tempos, a Espanha toma um caminho muito diferente. A Espanha aprovou uma regularização em massa de imigrantes sem documentos. É isso mesmo, a Espanha aprova uma regularização de imigrantes sem documentos. Como é que você vai lembrar que é a Espanha? Porque a banca pode perguntar isso. Ei, que país europeu? Bom, imigrante é estrangeiro, não é isso? E de estrangeiro! E de Espanha! Você não esquece mais, já era. Estima-se que existam 840 mil imigrantes ilegais na Espanha. Essa medida deve regularizar cerca de 500 mil de migrantes. Número considerável. Mas é qualquer um? Não. Óbvio que não. Tem regras, né? Alguns dispositivos aí. Então o indivíduo tem que ter chegado na Espanha até 1º de janeiro de 26. Chegou em março? Não pode. Chegou em abril? Não pode. Eu vou pra lá agora que a Espanha está regularizando. Não pode. Comprovar uma residência aí de 5 meses contínua no país, né? Atender aqueles requisitos de emprego, não ter antecedentes criminais. Então existem alguns regramentos. Mas a banca, olha, isso saiu em jornais tradicionais da TV. Quando sai em jornal tradicional da TV, ligue o alerta. Beleza? Então, Espanha regulariza imigrantes. Um grande número de imigrantes sem documentos. Aprova essa regularização. Agora o grande tema do mês, né? Na verdade foi o tema do final do mês de fevereiro, o grande tema de março e continua em abril. E pelo andar das coisas, deve permanecer mais um tempo em evidência. É o seguinte, lá em fevereiro, já comentei isso em várias aulas, né? Mas não tem problema repetir. Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva contra o Irã. Isso deu início a uma guerra entre Irã e Israel, entre Irã e Estados Unidos. Beleza? Tá. Eu vou falar agora de um aspecto econômico, que é a bola da vez. O que o Irã fez? Lógico, atacou também bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, atacou Israel, mas a estratégia iraniana, talvez mais significativa, tenha sido aquela estratégia de guerra econômica. O Irã fechou o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz liga o Golfo Pérsico ao Mar Arábico, ao Golfo de Omã. Tá? Então, 20% do petróleo mundial é escoado daqui do Golfo Pérsico pelo Estreito de Hormuz. Como o Irã está aqui, ó, do ladinho do Estreito de Hormuz, o Irã fez um bloqueio. Tudo bem? Isso impacta a economia mundial. Quem passa ali no Estreito de Hormuz? Quem o Irã deixa? O navio amigo, ou quem paga pedágio. A ideia do Irã é promover ali prejuízos econômicos em escala global para que os países pressionem os Estados Unidos a interromper esse conflito. Tá. Bom, e barco iraniano, Márcio? Passa? Passava. E barco de aliado do Irã? Passa. Qual foi a nova estratégia adotada pelos Estados Unidos? Ele falou, então beleza, também faremos o nosso bloqueio. Então você tem aqui embarcações dos Estados Unidos no Mar Arábico, e essas embarcações têm ali impedido a saída de navios de portos iranianos. Então beleza, o navio passou pelo Estreito de Hormuz, chega aqui ele encontra uma frota naval dos Estados Unidos. Um bloqueio.
Então os Estados Unidos respondem na mesma moeda. A ideia é estrangular financeiramente o Irã. Uma boa parcela do PIB do país vem do petróleo. Essa é a estratégia dos Estados Unidos. Tudo bem até aqui? Márcio, isso vai gerar inflação mundial. Opa! Aumenta o preço do petróleo. Isso por si só já eleva, né, a inflação. Mas não é só o petróleo que aumenta. Tudo aquilo que... E quase tudo, né, gente? Depende de transporte, depende de frete, vai sofrer um encarecimento. Então, uma expectativa de inflação. E falta de energia até em alguns locais. Pois bem. Só que olha que interessante. Dia 16, eu até printei. Esses slides são de prints. Por quê? Nesse mundo geopolítico, nessa dinâmica atual, as coisas mudam. É da noite pro dia. Vocês verão que é da noite pro dia. No dia 16/4, 16 de abril, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou um cessar-fogo. Cuidado, cessar-fogo não é fim de guerra, cessar-fogo não é acordo de paz. Cessar-fogo é interromper o combate por um período. O Trump anunciou um cessar-fogo entre Israel e Hezbollah no Líbano. Mas o que isso tem a ver? Eu explico. Quando começou a guerra Israel, Estados Unidos e Irã, aliados do Irã tomaram partido do Irã, o que é natural. E quem é um grande aliado do Irã? Foi formado com o apoio do Irã? O Hezbollah, um grupo paramilitar que também atua politicamente e vive no Líbano. É um grupo xiita. Aí Israel lançou ofensivas contra o Hezbollah no Líbano, ataques no território libanês. Isso gerou uma crise humanitária. Importante, esse conflito, o Líbano não entrou, o governo libanês não entrou nesse conflito. Mas sofre as consequências. Porque em seu território é que acontecem os bombardeios, a crise humanitária. Aí teve um diálogo e um cessar-fogo. O Hezbollah fala que para aceitar, para esse cessar-fogo ser de fato, né, para ele ser concretizado, as tropas israelenses têm que deixar o Líbano. Israel fala que não vai tirar as tropas, mas não vai atacar. Tivemos esse capítulo importante. Então o cessar-fogo foi anunciado por 10 dias. Aí o que o Irã disse? O Irã falou, beleza. Devido a esse cessar-fogo, eu vou reabrir o Estreito de Hormuz durante esses 10 dias. Então o Irã reabriu o Estreito de Hormuz por 10 dias. 17 de abril, um dia depois, 16, tá? 17 de abril. O preço do petróleo caiu, todo mundo comemorou. Só que é o seguinte, aí o Trump, os Estados Unidos, afirmaram, tudo bem que o Irã vai abrir o estreito, mas nós vamos manter o bloqueio naval. Então quer dizer, navio que sair do porto iraniano não vai passar, tá bloqueado. Entendeu? A briga era para abrir o Estreito de Hormuz. Aí o Irã abriu. Mas os Estados Unidos falou, não, mas nosso bloqueio continua. 17/4, né? Dia 18. Dia 18. Da noite pro dia. Irã volta a fechar o Estreito de Hormuz. Porque os Estados Unidos mantiveram o bloqueio. Tá vendo? Não gosto de não dou opiniões em aula, tá? Realmente eu mantenho aquilo que foi noticiado, atualidades é isso. Mas aqui fica muito claro pra gente que os caras não querem um acordo. Quando um não quer, não tem como estabelecer. A gente percebe aí que os caras... O Irã não confia nos Estados Unidos não confiam no Irã. O Hezbollah não confia no Israel, o Israel também não confia no Hezbollah. Então, devemos, né? Espero muitos capítulos ainda nesse conflito no Oriente Médio. Diante deste conflito, o que o Fundo Monetário, né, o FMI, Fundo Monetário Internacional, é uma instituição que inclusive faz projeções sobre o crescimento da economia global. E atualizou a sua projeção. Qual é a sua projeção? Veja bem, guerra.
inflação, falta de recurso energético, instabilidade, falta de confiança. O que você espera para a economia? Ah, vai bombar, não! Bomba é na guerra. A projeção do FMI, né, ela mostra aí uma redução do crescimento global. Essa foi a projeção do FMI. 3,1%. Esse vai ser o crescimento. Por qual a explicação? A banca pode perguntar qual o motivo? Por que o FMI reduziu a projeção de crescimento da economia global? Devido aos impactos da guerra no Oriente Médio, que afetam a oferta global de energia, de petróleo. Só que pro Brasil, tô falando que é bom pro Brasil, o impacto é menor do que para outros países do mundo. Porque o FMI elevou a perspectiva de crescimento do Brasil para o período. O Brasil deve crescer. Até porque o Brasil é um exportador de petróleo. Tá? Com essa projeção, o Brasil volta, então, no estudo do FMI, a ocupar o posto de uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil perdeu esse posto, né? Que é o Brasil, 11ª economia do mundo, 2025. Aí, em 2026, a projeção é que o Brasil vá para a 10ª posição e 27 chega à 9ª posição. Então, resumo, FMI reduz projeção de crescimento econômico global para o mundo. Pá. Mas Brasil deve ter alta. Brasil deve voltar a ocupar ali um posto entre as 10 maiores economias do mundo. E no último tópico, uma questão bacana, muitos dos meus alunos, tem muito aluno de tribunal, aluno que presta concurso de prefeitura, alunos que prestam carreiras militares e muitos alunos também que trabalham aí em concursos de guarda municipal, as GCMs. O São Paulo, o município de São Paulo, vamos primeiro lembrar algumas coisas. O STF reconheceu que as guardas municipais, né, as guardas civis municipais, podem realizar policiamento ostensivo, né, foi um reconhecimento do STF. Havia um interesse por parte de alguns municípios de mudar o nome de guarda municipal para polícia municipal, inclusive no município de São Paulo. A justiça bloqueou essa intenção de São Paulo. O caso foi parar no STF e agora o STF tomou uma decisão. Qual é a decisão do STF? Municípios não podem substituir o nome guarda municipal por polícia municipal ou denominações similares. O Flávio Dino já havia negado isso liminarmente, tá? Ele que é o relator da ação. Márcio, por que não gosta do nome? Sei que se o aluno ele é policial, ele fala, tá certo. Se é GCM, ele fala, tá errado, a gente já faz parte dessas atividades. Decisão do STF. Puramente por respeitar ali um artigo da Constituição. A Constituição Federal adota de forma expressa e sistemática a designação guardas municipais. Então, essa carreira, esses profissionais que têm como grande função proteger bens, serviços e instalações dos municípios, segundo a Constituição Federal, tem a designação guardas municipais. Daí o veto do STF. Existem projetos que tramitam no Senado para mudança. Vamos aguardar os próximos capítulos. Por enquanto o STF só pegou aqui a Constituição e disse, ó, por isso não pode. Fechou, galera? Agradeço a companhia de vocês, tá? Vou fazer agora um pedido para aqueles que quiserem e puderem. Curta esse vídeo. Compartilhe ele com um amigo que estuda para concurso ou com alguém que você fala, pô, é legal. Se inscreva no canal, isso ajuda aqui o Márcio. Faça aí um comentário. O algoritmo leva mais pessoas. Então vamos movimentar esse canal aqui, por favor, né? O Márcio pede isso de forma carinhosa para vocês. E se quiser, lá no Instagram
estou diariamente, voltei agora de forma ativa, diariamente, com dicas de atualidades. Se você, por exemplo, acompanhar lá o canal, vai saber que teve uma regra essa semana sobre o chocolate brasileiro, o teor, o percentual de cacau, que também teve uma questão que mostra que os brasileiros estão envelhecendo e morando cada vez mais sozinhos. Quer saber mais sobre isso? Segue o Márcio lá na rede social, segue o Márcio no Instagram. Obrigado pela companhia, desejo bons estudos, um excelente aproveitamento do conteúdo e até a próxima semana. Até mais!